É preciso aprender a lidar com os momentos de solidão, de tristeza, de vazio existencial. Olá, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga clínica e fui convidada pela Mostra Cultural O Vazio para falar sobre isso, sobre o vazio, especificamente sobre o vazio existencial. Mas o que é isso, né? Do que se trata isso? Trata-se de um momento, um sentimento de angústia, de desânimo, de falta de motivação. É quando a pessoa começa a achar que a vida dela não faz sentido, que ela não tem mais ânimo para fazer algumas coisas, que ela começa a se questionar por que eu estou aqui, quem eu sou, de onde que eu venho, por que eu preciso estar aqui no mundo, na sociedade, enfim. Geralmente isso acontece quando a pessoa perde um ente querido, ou quando há uma separação, ou a perda de algo, né, alguém importante na vida daquela pessoa. Então é comum, diante dessas situações, a pessoa sentir sim um vazio. Porém, é passageiro, porque normalmente a tristeza toma esse espaço, né? A tristeza começa a ocupar esse vazio quando acontece esses fatos que eu citei. Porém, o que tem acontecido muito e cada vez mais pessoas têm procurado a terapia é porque não aconteceu nada disso, né? Não, a pessoa não perdeu ninguém, não há um luto, não há uma perda, uma separação, pelo contrário, a pessoa está bem, de saúde, financeiramente falando, emocionalmente falando, mas mesmo assim ela sente esse vazio, ela passa a não ver sentido nas coisas, ela passa a ser uma pessoa negativa, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não vê motivos para comemoração, e isso não é normal, isso não é natural, isso pode ser o início de uma depressão, porque tudo isso que eu falei, sim, são sintomas de depressão, tá? Se for esse então o seu caso, se você se identificou com alguma dessas frases, desses motivos que eu falei, é importante procurar um psicólogo ou psiquiatra, tá? Ele vai poder avaliar o seu caso, né? Vai fazer testes e avaliar se esse vazio é só um desânimo, só um cansaço, de uma doença ou de um transtorno mental mesmo, como a depressão, por exemplo, tá bom? Porém, eu escrevi algumas dicas para a gente saber lidar com esse vazio quando ele não estiver nesse momento, esse ápice, né, de doença ou de transtorno. Dá tempo sim da gente fazer algumas coisas para tentar amenizar esse vazio, tá? Então eu escrevi algumas coisas e algumas dicas, né, que eu gostaria de falar aqui para vocês, tá? A primeira dica é autoconhecimento. Como assim? Muitas pessoas não se conhecem, não escutam a sua voz interior, não prestam muita atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, e tudo isso pode sim gerar um vazio, né? Então é importante a gente se autoconhecer sim. A terapia também faz isso, né? Muitas pessoas procuram a terapia para se autoconhecer, para saber o que ela pode fazer, né, para melhorar, para amenizar esse vazio que ela está sentindo sem motivo aparente, né? Então é muito importante esse autoconhecimento. E tem a ver também com autocuidado. Muitas pessoas sentem esse vazio porque não se cuidam, porque às vezes não tem autoestima, não tem amor próprio. Então às vezes o vazio é falta de amor próprio, é falta de carinho, de atenção com ela mesma. Então acho que vale a pena ter esse autoconhecimento e esse autocuidado também, do tipo cuidar mais da pele, do rosto, do cabelo, do corpo, né? Fazer uma atividade física, tudo isso contribui sim para amenizar esse sentimento de vazio. Mas autocuidado também não é só físico, né? Não é só estético, também é de dentro para fora. Eu costumo dizer que autocuidado também é você falar não quando for preciso, você sair daquele grupo chato, você se afastar daquela pessoa tóxica que te faz mal, né? Você sair daquela relação que tá te fazendo mal. Então tudo isso também é autocuidado, né? É um autocuidado de dentro para fora, tá? Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você consegue lidar com tudo isso e automaticamente o vazio é amenizado, tá bom? O sentimento, né, de vazio é amenizado, tá? A segunda dica é pense positivo.
Tem muitas pessoas que só conseguem enxergar o copo meio vazio, né? Não consegue ver o que o copo tá meio cheio, né? Não consegue ver o lado bom das coisas, né? Tá sempre pensando negativo, tá sempre pensando que vai dar algo errado, que não vai dar certo o que ela tá planejando fazer. E isso também contribui, né, para esse vazio, do tipo, não faz muito sentido, né? Tudo dá errado na minha vida, tudo eu penso negativo e acabo atraindo coisas ruins e o vazio aumenta. Então, tenta ver o lado bom das coisas. Na maioria das coisas, do que acontece com a gente, tem sim um lado bom. Tenta achar esse lado bom. Quando você perceber que existe sim algo bom, algo que dê para aproveitar, para se orgulhar disso, você vai perceber que esse vazio vai diminuir, tá bom? Terceira dica, seja solidário. Faça o bem ao outro. Procura na sua cidade onde você mora ONG ou asilo, ou espaço que cuida de crianças. Enfim, um desses locais para que você possa doar. Se não for possível em dinheiro, doe o seu tempo, né? Você pode ir num dessas casas, nesses abrigos, e ler para uma criança, você pode ir lá contar uma história, ou você pode ajudar na limpeza, né? Enfim, não precisa ser financeiramente falando, tá? Você pode ajudar também com o seu tempo. E isso é muito importante. Quando um pouquinho que você pode fazer para o outro vai ficar muito feliz e muito agradecido. E você vai se sentir bem fazendo isso, e isso também é bacana para diminuir esse vazio que você pode estar sentindo, tá bom? A quarta dica é para estreitar laços com família ou amigos, né? Como assim? Fique mais próximo daquele seu amigo, daquele seu parente, daquela pessoa que você gosta muito, mas tem se afastado, ou às vezes pela correria, né, não tem tido tempo de ver aquela pessoa, de falar com ela. É muito importante isso, a gente ter sempre o contato, né, com essas pessoas que fazem bem pra gente, a gente também faz bem pra eles, né. Isso tudo também ajuda a preencher esse vazio, né, de estar sozinho, de não saber o que fazer da vida. Tudo isso é muito importante quando a gente entra em contato com aquele parente que já não vê há algum tempo, mas que gosta muito, que tem um carinho muito grande, com aquele amigo. Enfim, a dica então é essa, estreite os laços, né, familiares e com os amigos, tá bom? A quinta dica caso você já tenha feito tudo isso e mesmo assim você sentiu que não amenizou, que o vazio ainda continua lá persistente, que você ainda continua desanimado, sem ânimo, sem motivação, sem sentido, né? Acha que a vida não tem sentido, é hora então de procurar um profissional, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra, que ele vai te avaliar e ele vai te indicar, né, o tratamento correto, necessário, tá? Porque às vezes pode ser já sim um transtorno ou uma doença, como a depressão, por exemplo. E aí nesses casos, só o psicólogo ou o psiquiatra que vai conseguir te ajudar nesse sentido, né? Eu indico geralmente procurar o psicólogo primeiro, porque ele é capaz sim de te avaliar, e se ele achar necessário ele vai te encaminhar para o psiquiatra, porque às vezes, dependendo do grau, né, da depressão, dependendo de quanto esse vazio é persistente, há quanto tempo você sente esse vazio, talvez seja necessário a medicação além da terapia, né? Então, se possível, procure um psicólogo primeiro, ele vai te avaliar. Se ele achar necessário, ele vai te encaminhar também para o psiquiatra para tomar medicação. E não pode também parar a terapia depois que começar a tomar medicação, tá? Para o tratamento dar certo, né? Para depressão ou qualquer outro transtorno, ter tratamento, ter cura, é necessário esse conjunto, né? De terapia com o psicólogo, uma vez por semana, e o psiquiatra também, que é onde entra a medicação, né? Geralmente, a cada 2 meses, você vai ter que voltar no psiquiatra para poder renovar a receita, né? Para ver se tá tudo bem, né? Se vai ser necessário mexer na medicação, tá bom? Então é um conjunto de psiquiatra e psicólogo, mas o psicólogo é capaz de te avaliar e, se necessário, ele envia para o psiquiatra, tá bom? Bom, é isso. Essas são algumas formas, né? Algumas dicas de como a gente pode lidar com esse vazio que todo mundo já sentiu, está sentindo ou ainda vai sentir, mas que é importante a gente saber que tem sim como amenizar isso, tem sim como tratar, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês até o momento.
Foi um prazer participar dessa mostra cultural. E até qualquer hora, até qualquer dia. Fiquem bem. Boa noite.